nós falamos de poder da igreja, a gente já vem na nossa mente o quê? A unção do Espírito Santo. Ele que é a manifestação do poder sobrenatural da igreja. E a gente caminha com essa unção a partir do momento em que nós deixamos que essa unção entre dentro do nosso coração. Porque a promessa de Deus ela é bem clara dentro da palavra, em todos os textos. Começando do profeta Joel, que ele começa a profetizar no capítulo 2, até o versículo de número 28 e 29, que o Senhor, através do profeta Joel, ele diz que o Senhor, ele faria o quê? Que o Espírito Santo, ele seria derramado sobre os vossos filhos, os vossos velhos, os anciãos, todo aquele povo daquela época. Então ele profetizou aqui o profeta Joel, ele profetizou o derramamento do Espírito Santo. Eu tenho ido em igrejas, irmãos, que não se falam mais da essência do Espírito Santo, já não se busca mais o poder do Espírito Santo. Acredito que o Espírito Santo é uma força que já não existe mais, é só o Antigo Testamento e acabou. Se você aceitou a Cristo e você tem Cristo no coração, o Espírito Santo já está em você. Alguns já dizem isso. Não precisa buscar o avivamento, não precisa buscar os dons, mas a Bíblia nos deixa bem claro que a gente tem que ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido do poder. E a promessa que Joel estava falando era essa, que acontecerá que nos últimos dias o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a carne. Eles profetizaram isso. Eles só profetizaram, mas não vivenciaram isso. Aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai cumprir o Pentecoste, que de repente todos estavam reunidos no mesmo lugar, e veio um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa, e foram vistos línguas de fogo repartidas entre eles. Aí cumpre a promessa que o Senhor fez pela boca do profeta Joel. Como que pode falar que o Espírito Santo já acabou ou não existe mais? Então o Espírito Santo ele está todo dia esperando que alguém fale: eu quero a promessa que está na palavra, para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe. Então a promessa do derramado Espírito Santo, ela diz respeito a mim e a você. E a evidência de receber esse Espírito Santo é eu falar em línguas estranhas. Aí eu começo a ser o quê? Revestido dessa autoridade. Quando nós estamos com a nossa roupa, nós temos o quê? A vestimenta. Mas quando recebemos o Espírito Santo, nós estamos revestidos deste poder. E esse Espírito Santo, ele está na igreja, ecoando aqueles que querem receber, aqueles que querem a promessa, aqueles que querem o avivamento. Então essa promessa do Espírito Santo, que Joel diz aqui no capítulo 2, versículo 28, o texto bíblico que vai narrando a respeito disso, que Judá estava vivendo numa situação terrível, que o profeta Joel ele traz uma palavra em relação à situação daquele homem, daquele povo. E Ezequiel ele começa a trazer também como que estava aquela situação. O povo de Israel estava vivendo uma situação terrível. E a gente pode ver que a promessa do derramado Espírito Santo, dita por Joel aqui, ela vem acompanhando o povo de Deus, ela vem acompanhando desde as páginas do Antigo Testamento. É uma promessa que o Senhor derramaria, que o Senhor cumpriria a promessa de derramar extraordinariamente, como está na Bíblia. A palavra é clara e nos diz assim, que a Bíblia está intimando nós temos essa busca, porque nós observamos na palavra que essa palavra vem acompanhando desde o Antigo Testamento, que é relacionada com o plano da salvação. Quem te convenceu para você estar aqui hoje? Foi a palavra. Mas quem gerou dentro de você um arrependimento de redenção? Foi o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos convencerá do nosso estado que nós estávamos vivendo outrora. O Espírito Santo convencerá que nós éramos condenados a uma morte eterna, mas ele convenceu do nosso estado que nós estávamos, para tirar agora, trazer para filhos de Deus. Porque o Espírito Santo ele nos convence
nós estamos errados. O Espírito Santo, ele fala que nós precisamos mudar a direção, mudar o caminho, mudar a rota. E quando a gente entende isso, o plano da salvação chega para nós, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo está dentro da página da Bíblia desde o Antigo Testamento, para trazer esse plano de redenção para nós. E a maior obra do Calvário que a gente pode ver depois da salvação da nossa alma, a maior obra que está aí relacionada na Bíblia é o derramamento do Espírito Santo. Como pode alguém não querer mais isso para ele? Eu me lembro dentro dessa igreja, quando era lá embaixo, um espaço desse tanto aqui, irmãos, até irmãs, e eu buscava o Espírito Santo. Aceitei Jesus aos meus 14 anos de idade e falava: você já recebeu o Espírito Santo? Eu falava: o que é isso? E eu vi as irmãs orando, buscando, e eu comecei a ser aquele piolho de tipo de oração. Só eu, jovem, ficava no meio das irmãs, né, irmã Valença? Né, irmã Valéria? E ficava eu lá, irmã Valéria, o jovem vai estar com a oportunidade, eu quero ver com vocês aqui. E estava eu lá para pregar. O jovem com sagração de manhã, estava eu lá. De tarde, estava eu lá. De noite, estava eu lá. E eu queria, eles falaram: mas tem que buscar o Espírito Santo. Mas o que é isso? É um revestimento, é uma glória. Você vai falar língua estranha, você vai profetizar. E eu falei: eu quero. E eu vi o presbítero Paulo pregando, eu falei: olha, um dia eu vou pregar igual aquele homem. Foi a minha inspiração, porque eu vim de uma família que não caminhava com Cristo. Os crentes iam na minha casa e falavam: lá vem esse povo doido, lá vem esse povo na minha casa, e se escondia dentro do quarto para esperar eles ir embora. Mas um dia, Cristo, ele entrou na minha casa e buscou lá um jovem tão novo. Busca meu irmão mais novo, traz para a igreja, através do Espírito Santo. E depois daquele meu irmão mais novo, ele traz um outro, que era terrível. Eu falei: se esse camarada é tão terrível, Deus trouxe ele para a igreja, esse negócio é bom. E eu vim para a igreja. Glória a Deus. E passou-se o tempo, eu comecei a buscar esse Espírito Santo. E comecei a buscar esse derramamento. E buscava incessantemente, orando, buscando, lendo a palavra. A promessa é do Espírito Santo, então eu quero essa promessa. Essa promessa é para mim, então eu quero. E buscava, e o Senhor falava ainda, contempla o teu coração, e vinha sonhos, e o Senhor mostrava rios dentro de um rio, saindo e voltando. Eu falava: o que é isso? Perguntava o pastor, antigamente desta igreja, o saudoso pastor Arnaldo, ele falou: isso é o Espírito Santo, que ele quer demais. E eu falei: esse derramamento é para mim, é assim. E eu dormindo, e desce na minha frente um ser sobrenatural, e ele abre um pergaminho. Eu não sabia nem o que era pergaminho. Ele abre um rolo, e ele fala: lê essas palavras. Eu falei: eu não entendo o que está escrito. Hoje a gente entende, sabe o que eram as palavras aramaica, hebraica? Aí ele desenrolava o rolo, eu não entendia. Depois ele voltava a enrolar de novo e falava: num tempo você vai entender essas palavras. E eu perguntava ele de novo: o que é isso? Aí: Paulo, o que é isso? É o Espírito Santo, é Deus. Já na igreja que Paulo, todo exprometido, né, irmão? O Espírito Santo que vai atuando, é Deus fazendo alguma coisa no teu coração. E passou-se um tempo, numa festa aqui embaixo, os jovens tudo adorando, e lá de trás veio um rapaz e falou comigo: Espírito Santo, ele já está dentro de você, abre sua boca. E quando eu abri a boca, irmãos, eu já estava falando aquelas línguas estranhas que eu ouvia no som. E eu fui provado ali a minha fé, e eu pude ver a ação sobrenatural dele. E quando eu olhei, eu já não estava no meio daqueles meninos, eu estava em cima do público. Eu falei: que coisa doida, em cima do público. Mas era um mistério que Deus me traz de lá e me traz para cima. E a partir daquele dia, eu pude ver quanto
quantas coisas que o Espírito Santo faz e quantas vidas não querem mais ser. Mas nesta noite, como a irmã botou o hino, Ele é dono de todo poder. Aleluia! E esse poder, Ele está aqui neste lugar. Então, a segunda coisa mais importante dentro desse processo de redenção é o derramamento do Espírito Santo. No livro do Provérbio de Salomão, Salomão escreve, inspirado por Deus. Ele diz assim: convertei-vos a minha repreensão, e eu derramarei sobre vós o meu Espírito. Então há um procedimento para que eu receba esse Espírito Santo. Eu tenho que se converter primeiro. E quando eu me converto, a repreensão do Senhor, aquilo que estou fazendo errado, aí o Senhor começa a derramar sobre mim, sobre você, o Espírito Santo. E o profeta Isaías, no capítulo 44, de número 3, ele diz assim: derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a sua descendência e a minha bênção sobre a sua posteridade, irmãos. Essa é uma promessa real para mim e para você. A palavra de Deus deixa bem claro isso. O que é interessante para observar dentro desse texto bíblico aqui, que o Senhor, Ele promete o derramamento do Espírito Santo, mas não só para mim. Esse derramamento, ele se estende para a minha descendência, ele estende para os meus filhos, ele estende para a minha neta. Eu vou falar agora que eu sou a vovó agora, né, pastora Beira? Ele estende para a minha neta, ele estende para os seus filhos, ele vai estendendo a nossa descendência. Ou seja, o poder do Espírito Santo que você vai viver, que nós vamos viver, também ele vai entrar na sua casa, irmãos. Amém? Ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar também na sua família. É por isso que quando meu irmão mais novo aceitou a Cristo, esse poder entrou dentro da minha casa e alcançou a minha família. Chegava tempos que eu ministrava aqui, irmãos, minha família não aceitava crente em Cristo Jesus, e ministrando aqui, Mambaré e Mamanuza, o Paulo pode testificar isso, vai conhecer também. E quando a gente ministrando no louvor, aí chegava: olha, seu pai aceitou Jesus, a sua mãe aceitou Jesus, a sua irmã aceitou Jesus. Eles vinham para frente, porque o derramamento do Espírito Santo, ele alcança a minha casa, ele alcança a minha família, ele alcança os meus descendentes. Irmãos, eu nasci num ambiente de fogo e de glória. Eu não mudo aquilo que eu recebi de essência. Aonde eu for, seja qual a igreja for, eu vou pregar nessa mesma dinâmica, nessa mesma graça dada por Ele. Porque o Senhor, Ele me trouxe a entender que nos últimos dias a igreja precisa de um avivamento, precisa do derramamento do Espírito Santo, precisa de ser renovada, precisa de buscar esses dons sobrenaturais. Então o profeta Joel aqui, ele conhecia bem essa palavra. Então o profeta do avivamento foi falado. Então Joel é o profeta do avivamento. Mas por quê? Por causa da mensagem que ele estava profetizando. Judá estava vivendo aquela situação de tempos de crise moral, situação terríveis. Estava vivendo uma situação espiritual caótica. Ninguém queria mais buscar o Senhor. Cada um pecando cada vez mais, se enfiando e se atolando no pecado, na idolatria. Então o profeta Joel começa a trazer essa mensagem. A situação econômica de Judá estava terrível também. Não tinha recursos financeiros. E a situação política estava pior, a social pior ainda. A terra de Judá estava nessa situação. É por isso que lá no capítulo 1 de Ezequiel, ele tem duas visões distintas. A primeira, ele vê uma praga de gafanhotos que destrói a lavoura e a plantação de Judá. Olha que
situação que estava vivendo Judá. E a gente observa aqui que a fome tomou conta de toda a terra, e o povo ali de Judá estava vivendo na miséria, porque abandonou os princípios de Deus, porque abandonou aquilo que Deus queria que eles andassem na obediência ao Senhor. Então Deus dá essa visão a Ezequiel: olha, gafanhotos que vão comer, aí destruir as plantações, as lavouras de Judá. E depois ele dá uma outra visão a Ezequiel, uma visão já simbólica, alegórica, que Ezequiel vê. Agora Ezequiel vê uma horda de gafanhotos. É uma prefiguração do exército da Babilônia. Os gafanhotos é como um exército, não é assim? Os gafanhotos é como um exército da Babilônia chegando nessa visão de Ezequiel aqui. Aquela horda de gafanhoto que estava destruindo a plantação, não mais só, mas aquele exército de gafanhotos estava penetrando, entrando nas raízes das plantas. Que situação terrível estava vivendo Judá. Então, diante dessa situação aqui, dessa primeira visão que ele teve aqui nesse momento, do gafanhoto destruindo as plantas, e depois aqui ele começa a ver os gafanhotos destruindo as raízes da plantação. Então Joel, ele tem agora a missão de dizer a Judá: por causa daquelas situações que estavam vivendo, do afastamento do Senhor, as pragas viriam sobre a nação de Judá. Tanto as pragas dos gafanhotos, literalmente destruindo tudo ali, a lavoura, quanto as pragas simbolizando o gafanhoto, representando o exército da Babilônia. Mas o povo de Judá havia aqui entregue às práticas do pecado, como eu falei, não se arrependia das suas transgressões, não se importava mais com o mandamento do Senhor. É aquela pessoa que está pegando: não, depois eu peço perdão, está tudo certo. Não, Deus me perdoa, sim, Deus é amor, mas também é justiça. As consequências do seu erro você vai colher. Então, quando eles estavam nessa situação aqui, Deus traz a este povo uma mensagem profética pela boca do profeta Joel, e traz essa comunicação ao povo de Judá, que viriam as consequências aqui da sua rebeldia no tempo do profeta Joel. E Joel, ele anuncia o castigo. O profeta era responsável agora para trazer o castigo. Ela vinha aquele homem trazer uma condenação para nós. E Joel anuncia o castigo. Mas só o castigo que ele anuncia? Ao mesmo tempo que Joel ele anuncia aquele castigo, a praga dos gafanhotos, ele também convida o povo: não, vocês estão pecando, vocês estão fazendo isso. Mas Joel convida o povo a proclamar aqui o arrependimento. Mas se vocês se arrependerem, Deus vai trazer grandes coisas para a vida de vocês. Isso está no capítulo 1, versículo 13, o capítulo 2, versículo 17. Deus mostrando a ele através do profeta Joel aqui, a conclamar o arrependimento. Venha o arrependimento, não apenas o povo, não apenas a liderança, mas todos, toda a nação. Venha o arrependimento. E no versículo, irmãos, adiante diz: chorem os sacerdotes, chorem os ministros do altares, vistam-se de pano de saco e cinza, lamentem, jejuem, convoquem o povo, no capítulo 2, versículo 1. Então não era só a nação, ali os irmãos, não, mas eram os líderes daquela nação, sacerdotes, líderes de louvor, os levitas, todos tinham que chorar, todos tinham que se arrepender, todos tinham que estar diante do derramar, como o jovem diz, se prostrar diante de Deus, para que o avivamento pudesse ser derramado daquela nação. E o Senhor diz ainda a Joel: tocai a buzina em Sião, perturbe todos os moradores da terra,
porque o dia do Senhor vem. Isso foi uma palavra dada para o profeta, para dar aquele povo. A ordem aqui, irmão, não era apenas para os líderes, não, se curvarem diante de Deus, não, mas que convocasse o povo, convocasse ali até os seus animais de estimação. Vai jejuar, vai se vestir de saco de cinza, todo pai de família. A nossa nação está vivendo essa situação. Conclame o povo ao arrependimento, conclame o povo à conversão. E quando Joel ele traz isso, ele profetiza acerca disso. Ele vai profetizando: vocês têm que jejuar, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se converter. Aí no meio dessa palavra narrada, do capítulo 2, do versículo 28 até o versículo 29, ele diz assim: e há de ser que depois disso, depois desses dias, mas depois de quê? Depois de que dia? Depois de quais dias? Podemos perguntar. Joel está se referindo aqui dentro da palavra de Deus. A mensagem que Joel estava dizendo é: há de ser que depois desse arrependimento, há de ser que depois dessa conversão, há de ser que depois que vocês atentarem para a palavra do Senhor, o Senhor diz: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Tem que ter isso para que aconteça um avivamento, um derramamento do Espírito. Tem que haver arrependimento, tem que se atentar para a palavra de Deus. E quando a gente busca na palavra, que ele diz assim: então diz o Senhor, vou derramar, eu vou derramar, eu vou entornar, eu vou cercar. É como se eu estivesse falando: eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito Santo, eu vou cercar sobre vocês o meu Espírito Santo. Deus está dizendo: eu vou fazer de vocês uma ilha, aonde só eu vou ter a proteção com vocês. Vocês serão meu, povo exclusivo meu. Eu vou cercar vocês, eu vou derramar sobre vocês, o meu Espírito vai estar do lado de vocês, a minha presença, eu vou encher vocês, eu vou inundar vocês. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está falando: eu vou derramar, eu vou encher, eu vou derramar, eu vou transbordar, eu vou gotejar até inundar a vida de vocês, e vou fazer um córrego na vida de vocês, e a minha plenitude vai invadir o interior das vossas almas. Aleluia! Quem é esse poder para a sua vida? Aleluia! Quando nós queremos esse poder, aí é uma inundação do Espírito. Quando nós desejamos esse poder, vai haver um encharcamento desse Espírito. Quando nós desejamos esse poder, vai gotejando, vai gotejando. Aí aquela gota vai começar a formar um riacho, e vai começar, como diz a palavra do Senhor: se você conheceres a quem te pede água, vai fazer formar dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. É isso que a palavra diz. Se você quiser, o Espírito Santo vai encher você, e essa fonte vai transbordar
multiplicação, vossos filhos e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluia! Estudiosos dizem que Joel aqui não usa um vocabulário para filhos e filhas. Ele usa não dois, mas usa só um. Desde o recém-nascido até a fase da adolescência, uma expressão só para referir filhos e filhas. Em geral, engloba todo mundo, aos vossos filhos e às vossas filhas. Todas as crianças nascidas até o final da adolescência estavam englobadas nessa palavra, os vossos filhos e as vossas filhas. Uma tradução literal aqui da palavra é bem fiel, não forçando o texto bíblico, diz assim: os vossos filhos. Aí ele já coloca as vossas crianças, os vossos adolescentes profetizarão. Repete comigo: os meus filhos, as minhas filhas, as minhas crianças, os meus adolescentes profetizarão. Irmão, sabe de uma coisa? As tuas crianças, os teus adolescentes, eles são profetas. Eu vou te aplaudir, glória a Deus. Os meus filhos são profetas, aplauda ele. O seu filho é profeta, irmão. É isso que Joel está colocando. Meu filho é profeta, a minha adolescente é profeta. São escolhidos por Deus para essas coisas. E onde vai ficar então os vossos velhos? Né, Presidente Paulo? Cadê os velhos? A Bíblia está excluindo os velhos também. Os vossos velhos. Quando eu derramar do meu espírito, os meus velhos não vão esperar sentado esperando a morte. Eles vão sonhar. Quem está sonhando aí? Eles vão sonhar. Eles vão vislumbrar que através deles, quando o Espírito Santo for derramado aqui, eles vão ter a visão do futuro. Os velhos vão ter a visão do futuro aqui. Não sabe o interessante que dentro dessa palavra o profeta está dizendo assim, até por uma questão de ordem ele poderia colocar isso por faixa etária, mas ele coloca: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É o texto bíblico. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Deixou os velhos por último? Não. Mas ele inverte, o profeta inverte, Deus inverte isso aqui, ó. Ele coloca assim, ó: os vossos filhos profetizarão. Já é os filhos. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Ele inverte porque o texto aqui original é que o Senhor está dizendo aqui que os vossos velhos, eles vão sonhar e os vossos jovens vão realizar, entendeu? Vocês vão sonhar que uma igreja grande, próspera, mas vocês podem morrer, mas os vossos jovens vão continuar o processo. Eles vão gerar, eles vão gerar, eles vão pisar onde você não pisou, eles vão onde você não foi. Então os jovens vão realizar aquilo que os velhos sonharam. Amém? Ele está dizendo que o sonho da geração passada não foi realizado ali com os velhos, mas vai ser realizado entre os novos, entre os adolescentes, entre os jovens. Ele está falando, ele está dizendo, ele está colocando na palavra, falando assim: o derramamento do Espírito, cujos sonhos não perdem a validade. Joel profetizou num tempo dele, ele foi velho, ele morreu, mas ele profetizou, e aquela profecia não acabou, não teve tempo de validade, mas foi realizado na geração que se seguiu, na geração de Atos dos Apóstolos. Cumpriu-se o dia do Pentecoste. Então, quando há avivamento, irmãos, o inimigo é destruído. Quando há avivamento, a potestade ela cai por terra. Quando
despedaçado, porque há uma mudança, há um avivamento, há um derramar desse Espírito. Aí Joel começa profetizando no capítulo 2, versículo 20, o Senhor declara, falando para ele: de Babilônia eles serão açoitados e lançados na terra seca. Que Judá seria despedaçado e partido ao meio. Uma parte seria jogada e a outra parte seria jogada para o outro lado. Isso é no capítulo 2, versículo 20. Judá, os babilônicos vão te pegar, eles vão te amassar, vão te cortar no meio, vão te jogar um pedaço para o lado, vão te jogar um pedaço do outro lado. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite, neste lugar, a palavra de Deus diz que toda a força do diabo, toda a opressão do maligno que vier sobre a tua vida, que vier sobre a tua casa, contra a sua família, contra os seus negócios, mergulharão na oração quando você fizer, mergulharão aqui no jejum quando você fizer, e você vai ver o preço pago de Jesus que foi pago por você. Então, lançando a boca no pó, sabe o que acontece? O inimigo que é despedaçado na presença de Deus. Inverteu. Não era o Judá que seria despedaçado. Mas quando eu estou na oração, o Senhor está pelejando comigo. Quando eu estou no jejum, o diabo ele olha para nós assim e fala: acordou hoje? Eu vou preparar uma arma forjada para você. Hoje eu pego ela. Aí quando você levanta, bota o pé direito e fala: Senhor, eu te agradeço pelo dia. Aleluia! Eu agradeço pelo meu deitar e pelo meu levantar. Senhor, seja comigo nesse dia. Acampa o teu anjo ao meu lado, ao meu redor. Aí o inimigo vem. E quando ele vem, a Bíblia diz que toda arma forjada contra mim, ela não prosperará. Toda arma forjada contra a minha família não prosperará. Toda arma forjada contra os meus negócios não prosperará. Toda arma forjada contra o meu ministério não prosperará. Porque eu sigo aquele que é dono de todas as coisas. Oh Espírito Santo. E quando há avivamento, há prosperidade e abundância na nossa casa. No capítulo 1, versículo 10 de Joel até o versículo 12, o profeta está dizendo que lá não há escassez agora. O campo está assolado, a terra ficou triste, o trigo foi destruído, o mosto foi seco, o azeite acabou, as lavouras estavam envergonhadas e tremendas, os vinhedos estavam sofrendo sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo perdeu tudo. Isso é um cenário de crise, né? Terrível. Mas quando chega o avivamento, o cenário do avivamento muda tudo. No capítulo 2, versículo 18 de Joel, que há provisão para aqueles que buscam o Senhor. O Senhor diz assim: o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e se compadeceu do seu povo. Agora o versículo 21 e 22 diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto desvenderam-se, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira dará a sua força. O que nós aprendemos com isso? Que no tempo de avivamento, a sua casa é próspera. No tempo de avivamento, o seu trabalho é frutífero. No tempo de avivamento, a crise se afasta. Não interessa o cenário de crise que nós estamos vivendo. Joel, na palavra de Deus, Daniel capítulo 11, 32, diz assim que no meio da crise o povo conheceu o seu Deus e tornou-se forte. Mas está escrito que toda a crise na terra está acontecendo. Irmão, tem crise na terra, mas não tem crise no céu. Aleluia! Tem crise no governo do Brasil? Tem, mas não tem crise no governo de Cristo, porque o governo da igreja é Cristo. Tem avivamento, tem mudanças,
Tem avivamento aí? Em tempo de avivamento, o Senhor levanta profeta de retidão. Aonde estão os profetas que Deus vai levantar de retidão? Levanta sua mão de profeta. Ah, não sou profeta, mas recebe a unção de profeta. Quando você profetiza a bênção para alguém, você é um profeta. Quando você declara algo para alguém, você é um profeta. Quando você declara a bênção, você é profeta. No tempo de crise que nós estamos vivendo, nesse caos climático, Deus levanta profetas na nação. A importância de pregar o evangelho de retidão, irmãos. Ensinar aqui o evangelho de justiça. É tempo dos pregadores para fazer isso. Trazer o evangelho de retidão. Trazer o evangelho que ensina a justiça. O resultado disso tudo vem de prosperidade na vida do povo de Deus. Não é barganhar a palavra por recursos financeiros. Não é falar que você dá mais, vai receber mais. Se você der menos, vai receber. Não, eu tenho que pregar uma palavra de retidão. A palavra que vai gerar isso dentro do meu coração, a prosperidade em Deus. E no capítulo 2, versículo 23, diz o Senhor assim: regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. A palavra aqui, ensinador, é profeta. O profeta que ensina. Então o profeta é que profetiza a justiça. E o resultado é o quê? É uma chuva que vai chegar no seu tempo. E desse texto que nós discernimos aqui, vai chegando, continuando lendo, vai falando de a chuva seródia e a chuva temporã. Para a gente fechar aqui. A chuva temporã, ela vem no início do outono, quando há o preparamento da semente para jogar naquela terra. Então aquela chuva vem, a chuva temporã, ela vem no preparo da terra e naquela semente. Aí depois da chuva vem a chuva seródia, que vem na primavera. No tempo da colheita, do amadurecimento, a chuva seródia. A semente brotou, a semente madurou, e ela começa a dar frutos maduros, fortes, porque chegou o tempo da chuva seródia. O Senhor está dizendo que em tempo de avivamento, eu sou um profeta de retidão, e o resultado da minha palavra tem que ser uma palavra profética. E quando eu falo uma palavra profética, as estações começam a ficar reguladas no meu convívio, e começa a chegar isso, começa a se regular, as estações vão se regularizando, a chuva cai, a lavoura é regada, o fruto amadurece e a colheita acontece. Aleluia! E o Senhor está chegando e declarando para nós essa noite que nós sejamos pregadores do Evangelho puro, que gerará prosperidade para a igreja. Aleluia! Irmão, não vou continuar mais. Tem muita coisa, mas conforme o protocolo, nós vamos convidar você aqui, eu não sei, um pastor, orar por você.